nome é Bianca, eu sou estudante de odontologia, estou cursando o 3º ano da graduação e vim relatar para vocês a minha experiência diante de um projeto de inovação tecnológica feito através do PIBIT. Então, o nosso título é Kit Soluções para Alteração de Paladar na Condição Pós-Covid, Relato de Experiência. Para a gente introduzir o nosso assunto, a gente precisa lembrar da condição pós-Covid, que é caracterizado como um sintoma que surge ou persiste por mais de 12 semanas após a Covid-19, a infecção com a Covid-19, após o contato com o patógeno, sendo essas manifestações não justificada por outro diagnóstico. E dentre as variadas manifestações, modificações que a gente pode encontrar no nosso corpo todo, também há modificações em boca. Das mais relatadas em boca, destaca-se a alteração de paladar. Então, por isso que surge a ideia da gente fazer um kit de soluções para alteração de paladar em pacientes na condição pós-Covid. Diante de que esses pacientes têm uma diminuição na sua qualidade de vida e estão sujeitos a modificações nutricionais, Porque você perde o apetite, perde a vontade de comer, O alimento, você não sente o gosto, é desconfortante. E dito isso, a gente investigar, entender um pouco mais sobre o que está mudando, ou qual a intensidade dessa mudança. Então, seria importante para a gente elaborar estratégias para melhorar essa condição de vida do paciente, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, esse é o intuito do projeto. E aqui estou, para relatar a experiência como aluna de odontologia durante esse projeto, de formulação do kit de soluções para alteração de paladar. Para começar o relato de experiência, a gente precisou revisar como que funciona o paladar, a fisiologia dele, para entender a parte patológica. Então, a gente sempre precisa entender mais o que é normal para a gente saber entender o que é alterado. Então, com isso, a gente vê várias teorias, que são abordadas e comentadas, porque é algo recente, Então, não tem algo concreto. Mas das mais comentadas, eu digo aqui uma para vocês, que seria aqui. A porta de entrada para o SARS-CoV-2, no nosso corpo, é a sua interação, da proteína S do vírus com os receptores conversores de angiotensina 2. E com isso, esses receptores, eles não estão presentes nas células gustativas verdadeiras, mas sim as células vizinhas, as células de sustentação, as células de suporte, as células adjacentes, que manifestam, expressam esse receptor e se torna uma porta de entrada do vírus no nosso corpo. E o vírus já instalado consegue gerar alterações também nas células vizinhas dessas células de sustentação, que as células vizinhas seriam as células gustativas verdadeiras, Então, com isso, traria a alteração do paladar. Mas, como eu falei, são variadas hipóteses que ainda são abordadas. Então, para entender um pouco melhor, eu coloquei aqui um quadro que a gente tentou montar com tudo que tenha visto e mais comentado, para até abrir um pouco, assim, visualizar melhor as coisas e entender um pouco mais. E diante disso, a gente precisa também esclarecer o quê? O que a gente quer com esse projeto, Quais os requisitos que a gente quer, que exige que seja essa tecnologia para alteração do paladar? Que seria o baixo custo, para trazer maior acessibilidade, Que a gente possa aplicar dentro de um sistema público, no SUS, tenha menor contaminação, a partir do princípio que a gente está dentro de um consultório, que já há muito índice de contaminação cruzada, então ter um produto que seja de menor contaminação é o ideal. E maior praticidade, para ser eficaz, rápido, Prático. E com isso, então, a gente chegou que faríamos, através desse teste gustativo, de alteração do paladar, através de um conta-gotas, por ter uma apresentação, um frasco, que é mais acessível, é barato, não é tão caro, e seria por soluções e aplicar seria mais fácil, e pelo que a gente tinha exposto, seria talvez o menos contagiante. E daí a gente formula então soluções para os 4 sabores básicos gustativos, que seria o doce, o azedo, o amargo e o salgado, variando cada um deles em 3 concentrações. E
Com isso, a gente montou uma tabela, esboçou uma tabela inicial, né, baseado o quê? Nos artigos que a gente leu de como as pessoas já investigavam a alteração de paladar antes. Então, quais as concentrações que ela utilizava, né? Quais os insumos, os princípios ativos, então, quais conservantes. Então, foram isso que a gente chegou à conclusão que a gente faria. Então, aqui, estabelecendo para vocês os saborizantes escolhidos, né? Para o doce, a sacarose. Para o azedo, o ácido cítrico. Para o amargo, a ureia. E para o salgado, o cloreto de sódio. E daí aqui uma fotinho dos recipientes que eu utilizei no laboratório quando a gente foi formular. Até aí a gente tinha ficado na parte teórica, né, escrita, mas agora daí parto para a parte do laboratorial. E com isso os resultados ali, né, que a gente pode constatar. Que a pesquisa me ajudou a relembrar, né, aquilo que eu tinha visto em sala como era o funcionamento gustativo, e também me ajudou a compreender um pouco mais sobre como acontece essa patologia da alteração do paladar. E, além disso, me permitiu pôr em prática alguns conceitos e relembrar alguns conceitos farmacológicos, bioquímicos, diante de problemas que a gente foi enfrentando durante o projeto. Então, eu consegui aplicar aquilo que eu tenho visto em sala em prática e ampliou o meu conhecimento, né, sobre farmacologia, trouxe mais conhecimento, referências para mim na área de odontologia. E conhecendo maiores equipamentos, como por exemplo ali em cima eu coloquei uma manta magnética que nunca tinha utilizado, não sabia da existência, então foi muito legal, me ensinaram, né, a utilizar, foi muito bacana. E como conclusão, eu vejo que a associação com a área da farmacologia, né, com a área da farmacêutica, possibilitou que a gente tivesse uma colaboração multidisciplinar e que eu pudesse desenvolver e construir uma boa relação interprofissional. Diante que eu estava dentro de um laboratório, né, de farmacologia, para aprender um pouco mais com pessoas que também estavam produzindo alguma coisa ali dentro, algum projeto, alguma pesquisa, que estavam dispostas e proativas a me ajudar, né, diante de um problema que a gente estava enfrentando, porque a gente foi lá, não foi uma vez, a gente foi mais de uma vez. Claro que não deu certo tudo ali primeiro. Então, estavam dispostos ali. E eu também me deixei disponível para poder ajudar no que eu poderia, mas foram pessoas que me ajudaram a trazer maiores conhecimentos, né, e foram importantes durante o processo. Então, eu tive essa boa relação. Eu percebi que é importante, né? Até porque hoje em dia a gente não resolve tudo sozinho, a gente precisa saber comunicar bem e interagir bem, né, com outras áreas da saúde também. E com isso teve problemas, então a gente teve que ter paciência, perseverança, trazer uma resiliência durante o processo, porque repetimos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aqui eu trouxe um exemplo. Por exemplo, uma das soluções precipitaram, então não seria uma solução, né? Porque tem precipitado, ela deve ser límpida. E com isso, a gente percebe que também ajudou a gente a desenvolver raciocínios lógicos de buscar alternativas, né? O que eu posso fazer para melhorar? Ou como que eu posso resolver esse problema? O que é muito válido também na clínica, né? Que muitas vezes o que a gente planeja não sai como planejado. E a gente precisa buscar alternativa. E seria ali um estímulo para questionar, buscar curiosidades, né? Buscar os porquês. Por que precipitou? Será que foi a alteração no pH que aconteceu? Ou será que foi conservante que eu escolhi que usei? Mas e se eu pingar uma gotinha de uma solução básica ali? Será que não vai ajudar? Não, mas e se eu usar a manta magnética agora que ela vai aquecer, vai me ajudar? Então foram alternativas que foram buscadas e trouxe conhecimentos, contribuiu muito. E é isso que eu tenho para relatar para vocês. E aqui tá as referências, os meus agradecimentos e principalmente ao grupo da Covid Longa que eu participo, que a gente me acolheu, e aqui eu deixo o Instagram, né, para vocês seguirem, e porque a gente ainda continua pesquisando para entender um pouco mais sobre a condição pós-Covid, que é uma coisa recente. Então sigam. Obrigada.